eu não estou aqui nem para apoiar e nem para criticar o governo atual. Por quê? Porque nós temos que fazer uma reflexão do processo bolivariano. Nós já sabíamos de antemão que a oposição não ia reconhecer o resultado, mas não é porque eu estou dizendo, é porque essa foi a norma em todas as eleições anteriores. Eu fui ver aqui, Anderson, em 2013, o Maduro teve 50,61% e a oposição 49,12%. Em 2018, a oposição chamou um boicote às eleições. Veja, a oposição chamou um boicote, ela queria, sabe o quê? O que eles chamavam lá, la salida, que é derrubar o sistema, revogar a Constituição bolivariana e dar uma volta atrás. Claro que está a Embaixada de Washington, sempre está aí, as forças de direita, etc., tudo que vocês imaginarem. Lá em 2018, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, esse Departamento das Colônias, como diria o tio, não dá a menor importância para as resoluções da OEA, não reconheceu os resultados. Também não reconheceu os resultados. E disse claramente que o governo era um governo ilegítimo. Bom, é isso que o cinismo dos jornalistas chamam a comunidade internacional. Ora, não consultaram Joaçaba para isso. Que coisa é essa de comunidade internacional? O que é? Comunidade internacional quer dizer o seguinte, o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, 2013, o Maduro venceu por uma margem muito pequena contra o Henrique Capriles. A participação eleitoral lá foi de quase 80%, 79,68%. Estou lendo aqui. Em 2018, a oposição, junto com a Embaixada estadunidense, chamou o boicote às eleições. Maduro venceu tranquilamente. E agora, não é? Bom, Maduro venceu em 2018 contra o Henry Falcão. Henry Falcão era um cara que tinha sido bolivariano e entrou naquela conversa que aqui no Brasil Popular tem que ter o diálogo. Então, ele se afastou dos radicais do bolivarianismo, teve 20% dos votos, Maduro teve 67,8%, e um terceiro candidato, o Javier Bertucci, teve 10%. Mas foi uma eleição absolutamente questionada. Por quê? Porque a oposição, essa mesmo, da Maria Corina, do Urrutia, do Guaidó, de todos esses de Capriles, de todas essas figuras horrorosas, dizia o seguinte, olha, não dá para participar. Então, agora, a mesma coisa. Toda eleição venezuelana tem um segundo turno. O segundo turno é nas ruas. E é o que está acontecendo agora. Eu diria sobre o que está acontecendo agora. O governo está obrigado, moral e politicamente, a mostrar a transparência total do processo. Isso é uma exigência. Eu não me manifesto sobre quem venceu, quem perdeu. Eu acho incrível, André. Tem gente que diz assim, está mais do que claro que teve fraude. Eu fico espantado que alguém diga isso. Como alguém diga assim, não, está mais do que claro que Maduro venceu. Não, agora tem esse segundo turno das disputas presidenciais na Venezuela, que sempre foi assim, inclusive na última do Chávez. Mas nas três do Maduro, sem dúvida nenhuma, estou dando os números aqui. Segundo, a defesa e o ataque ao governo do Maduro, tem gente que diz, eu estava vendo aí uma das correntes trotskistas internacionais, que aqui é afiliado, sustenta a posição do PSTU. Trata-se de uma ditadura, tem que colocar abaixo pela mobilização popular. Bom, depois tu tem o petismo, que soltou essa nota, ou o PSOL, que é um puxadinho do PT, mas é em cima do muro. O PSOL é um PT com um pouquinho de vergonha, com duas moléculas de, chamemos assim, de bons modos. Eles estão querendo, então eles dizem, bom, vamos respeitar a institucionalidade. Por quê? Porque eles querem que a direita aqui respeite a institucionalidade brasileira. Tem muito a pouco a ver com a Venezuela e muito mais com a nossa situação. Outros dizem, bom, o governo bolivariano é anti-imperialista. Vamos lá. E aí é o núcleo da minha resposta, da minha questão, Anderson, e os amigos do Faixa. Existiu na Venezuela uma revolução democrática bolivariana muito importante. Ela questionou as bases da democracia liberal. Ela recuperou a PDVSA para o controle estatal. E ela deu uma pancada, não só na embaixada estadunidense, no imperialismo, como ela colocou no canto a burguesia venezuelana, que é, como a brasileira, horrorosa. Bom, deu algo muito importante, um protagonismo para as massas, não somente em eleições. O Chávez fez 50, 60, 80... Não. Havia um protagonismo, as grandes decisões tinham imensa participação e legitimidade popular. Alguém pode dizer, bem, mas estava sob formas não tão claras, mas o povo estava em movimento.
esse processo foi se desgastando, porque começou a haver um divórcio entre o governo bolivariano e as forças que deram vitalidade à Revolução Democrática Bolivariana. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a Venezuela, desde a época de Hugo Chávez, e agora cada vez mais premido pelas sanções impostas pelos Estados Unidos a partir de dezembro de 2019, lá já começou com Barack Obama, um bloqueio que não é um bloqueio completo, são sanções, vamos chamar assim, que pegam desde funcionários até negócios, e sobretudo no caso venezuelano, são os negócios petroleiros. Nos últimos 3 anos, eu estou aqui, olha, o pessoal não estuda, né? Mas com os relatórios da Câmara de Negócios dos Estados Unidos da Venezuela. O que está acontecendo nos últimos 3 anos? Voltou a ter um crescimento das transações econômicas entre os Estados Unidos e a Venezuela. Por quê? Por causa da guerra da Ucrânia. Os Estados Unidos mandaram uma comissão de alto nível para tirar a Venezuela do limbo democrático e de ações terroristas. Limpou isso. E começou a ter uma importação. Claro que não chegou nos níveis de 2018, que eram altíssimas. O governo Chávez continuava exportando, como o governo de Maduro, milhões e milhões. O negócio petroleiro entre os Estados Unidos e a Venezuela nunca parou. Só a partir de 2019 que foi brutal queda. E agora, nos últimos 3 anos, voltou a crescer. O volume de comércio está em torno de quase 4 bilhões ao ano. É muito pouco. Mas tem algo fundamental que conspira contra as massas na Venezuela. A fuga de capitais. A Venezuela se transformou numa exportadora líquida de capitais. Isso desde o Chávez. Então, Anderson e amigos, o pessoal tem que olhar o balanço de pagamentos. Eu fui ver o balanço de pagamentos, que é uma peça que o pessoal, em geral, parece não utiliza, mas ela é fundamental. O que acontece? O que aconteceu aqui? Estou observando aqui. A Venezuela coloca para fora todo ano 3, 4 bilhões de dólares para fora. E os bancos estatais e as empresas estatais venezuelanas têm depósitos gigantescos lá fora. Isso tudo, em grande parte, foram sequestrados. As reservas em ouro pelo Reino Unido. A Citigo nos Estados Unidos pelos Estados Unidos, que começou a dar coisas absurdas, né? Declarar Guaidó presidente da República. E ele, não só como presidente da República, como capacidade de atuar sobre esses recursos que eram do governo venezuelano. Então, é óbvio que as sanções e a ação imperialista é muito agressiva. E é óbvio que o governo bolivariano ele tem uma aliança com setores da burguesia venezuelana, a chamada boliburguesia, que foi uma expressão apelativa, mas ela expressa um compromisso que Chávez tem com os bancos e com os setores da burguesia que passam bastante bem sobre o regime atual, sobre o sistema atual, tanto com Chávez quanto com Maduro. Isso não mudou